Isaías capítulo 30, apenas um versículo. Qual é o tema do sermão? Promessa aos crentes desviados. Promessa de Deus aos crentes desviados. Preste atenção. Quem é crente aqui, levanta a mão. Amém. Quem já desviou aqui, levanta a mão. Não, fala a verdade, gente. Você diz, pastor, eu nunca saí da igreja. Eu não estou falando isso. Você pode estar desviado aqui dentro da igreja, assistindo o culto. É isso que eu quero colocar para vocês, irmãos. Porque essa promessa fala ao meu coração profundamente. Isaías capítulo 30, versículo 21. Você vai grifar esse versículo e eu vou tirar 3 lições básicas nesse versículo para nós. E você vai sair daqui hoje à noite com essas 3 ideias martelando na sua cabeça. Vamos ler juntos? Isaías 30, 21. O que diz aí? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Vamos repetir, irmãos, para a gente memorizar? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Promessas aos crentes desviados, promessa de Deus. E a primeira lição que esse texto nos ensina é um fato que Deus está revelando. Não é para você concordar, é para você aceitar e entender. Não está em discussão o que Deus está falando. Deus está falando assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. Deus não está dizendo aqui, se você desviar. Ele está dizendo o quê? Quando? Isso significa que não existe na minha vida cristã, na sua vida pessoal com Deus, momentos em que você se desvie. Todos nós nos desviamos. Todos nós caímos em tentação. Todos nós nos desesperamos em provação. Todos nós questionamos a Deus. Todos nós ficamos zangados com Deus, entristecidos com Deus. Todos nós questionamos a Deus. Se você é crente, isso é fato. Quando ele diz assim, quando te desviares, ele não está dizendo se. É a mesma coisa que está lá no Sermão do Monte. Quando você for orar, entra no teu quarto e fecha o quê? Não está dizendo é se você orar. Quando? E meus amados irmãos, isso é fato bíblico. Fato bíblico. E eu queria argumentar com você. Porque quando você pega a história dos grandes servos de Deus, você vai descobrir que todos os servos de Deus, em algum momento da sua vida cristã, eles se desviaram. Ou para a direita ou para a esquerda. E o que significa isso? Desviar para a direita ou para a esquerda? É PT, PSDB? O que significa isso? Significa que nós, na vida cristã, na nossa jornada cristã, nós vamos passar por momentos de desequilíbrio espiritual. E nós vamos sair do prumo. Nós vamos ter momentos de queda, nós vamos ter momentos de vales, nós vamos ter momentos de depressão, nós vamos ter momentos de crise. Isso não é uma possibilidade, isso é fato. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias capítulo 11, versículo 7. Veja o retrato que Deus faz de mim e de você. Oséias capítulo 11, versículo 7. O que diz aí?
11:7, vamos ler juntos? Oséias 11:7, o que diz? Porque o meu povo é inclinado a desviar-se, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o quê? O faz. Preste atenção. Deus está fazendo aqui um diagnóstico da nossa vida espiritual. E ele diz, o meu povo. Ele não está falando de descrente, não. Ele está falando da igreja, está falando de mim, de você. O meu povo é inclinado a desviar-se o quê? De mim. E mesmo quando é chamado para voltar-se para cima, para restaurar a comunhão, nós resistimos. Eu fiquei impressionado com o testemunho da nossa equipe, que trabalha lá na Cracolândia. E os meninos disseram que quando eles chegam para evangelizar na Cracolândia, pelo menos meses atrás, que eles começavam a cantar os cânticos da igreja. Muitos daqueles que estavam ali entregues ao crack, muitos daqueles que estavam ali como lixo humano, eles se levantavam e começavam a glorificar a Deus, a cantar os cânticos, dizendo, eu fui crente, eu sou filho de pastor, eu fui da igreja, eu frequentei a igreja, eu fui criado na igreja. E eu queria dizer para você que hoje há nos Estados Unidos mais presbiterianos desviados do que presbiterianos frequentando as igrejas. É possível que nós tenhamos hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, depois de 150 anos, mais filhos, netos, descendentes presbiterianos fora da igreja do que dentro da igreja. Isso é fato. Porque o nosso coração é inclinado para se desviar de Deus. Não sei se você observou, lá em Isaías capítulo 40, quando Deus fala, né, que aqueles que esperam no Senhor renovarão que as suas forças. Que forças são essas? Que forças são essas, irmãos? Se são forças físicas, nós podemos entrar como crentes em esgotamento físico. Se é força moral, nós podemos cair em erros morais. Se é força espiritual, nós podemos perder e entrar num processo de esgotamento espiritual. Por isso que Isaías 40 começa dizendo, consolai o quê? O meu povo. Nós somos pó, a nossa estrutura é pó. O nosso coração é herético. O mundo nos atrai, o diabo está ao nosso derredor. Nós estamos constantemente sendo alvos dos dardos inflamados de Satanás. Nós estamos expostos. E quanto mais a gente quer chegar diante de Deus, quanto mais a gente quer se comprometer com Deus, mais provações, mais tentações, mais pressões espirituais nós sofremos. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Não dá para a gente estudar todos os... Mas Isaías capítulo 53, versículo 6, a Bíblia diz assim, lê comigo aí Isaías 53, versículo 6, o que diz? Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, todos nós andávamos o quê? Cada um se desviava pelo seu caminho. É o caminho da bebida, é o caminho da droga, é o caminho do dinheiro, é o caminho do sexo, é o caminho da perniciosidade. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, nós sofremos pressões de todos os lados. E aqui eu queria colocar essa verdade para você, não para incentivá-lo a ficar prostrado. Porque veja no texto, eu acho bonito demais essa promessa de Deus. Quando te desviarem para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti. Presta atenção. Todos nós nos desviamos. E o que é desviar aqui, segundo o profeta? É virar as costas para quem? Para Deus.
Preste atenção. Não é Deus que vira as costas para nós. Desviar-se é voltar as costas para Deus. Mas esse Deus, Ele jamais desistirá de mim e de você. Amém? Você pode passar pela maior queda, pelo maior pecado, você pode passar pelo maior vale, você pode passar pela maior crise. Se você é crente, se você é um eleito de Deus, diz o texto que Deus não desiste do crente desviado. Ele vai falar com esse crente. Ele vai se comunicar com esse crente. E eu queria que você entendesse isso. Porque no versículo 20 de Isaías capítulo 30, veja aí no versículo 20. Diz assim: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Então Deus está dizendo, eu vou instruir vocês, falar com vocês através dos mestres. Significa que Deus, irmãos, pode colocar na minha vida e na sua vida pessoas crentes, pastores, irmãos que nos ensinem a verdade, que nos falem sobre a verdade. Mas essas vozes não são suficientes para a gente se voltar para Deus. Nós precisamos ouvir uma voz sobrenatural. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Ele não vai falar dentro de ti, não vai falar na frente de você, ele vai falar atrás de você, para que você sinta o que você está fazendo com Deus. Quando eu peco, quando eu me desvio, eu estou virando as costas para Deus, eu estou desconsiderando tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que Deus é para mim, eu estou virando as costas para Ele. Agora, irmãos, tem um versículo na Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29. Esse texto é o quarto discurso de Moisés, quando Deus faz a nova aliança com o povo. Eu queria que você lesse comigo o versículo 4. Versículo 4. O que diz aí? Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia. Preste atenção. Nós precisamos, para desfrutar da criação de Deus, nós precisamos de coração para sentir. Nós precisamos de olhos para contemplar. Nós precisamos de ouvidos para ouvir. Mas Deus está falando aqui da esfera espiritual. Você pode ouvir sermões e mais sermões, você pode ouvir leituras e mais leituras. Se você não ouvir a voz de Deus, se Deus não abrir o seu coração, se Deus não abrir os seus olhos, se Deus não abrir os seus ouvidos, você não se voltará para Deus. Você não cairá em si, você não se arrependerá, você não se quebrantará diante de Deus. Você e eu, nós precisamos, para nos converter, para nos voltarmos de novo para Deus, para darmos um basta no desvio, nós voltarmos para Deus em arrependimento, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que fica ouvindo, só está desviado, fica só ouvindo Paul Walsh, John Piper, Augusto de Codemos, Hernando de Lopes. Quando sobra, entra eu, mas geralmente são esses caras aí. Tudo da internet. E tem gente aí que hoje é crente online, ele conhece tudo. Mas você precisa ouvir a voz do Espírito, meu irmão. Você precisa ouvir a voz de Deus. Isso se chama graça irresistível. Eu não sei se você sabe, mas o seu coração tem olhos. O seu coração tem ouvidos. O seu coração precisa ser transplantado, coração de pedra para coração de carne. E isso só quem pode fazer é Deus.
Só Deus pode trazer de volta os desviados. Só Deus pode produzir quebrantamento na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente passa por problemas que a gente quer mudar, que a gente quer vencer. Pecados, provações, tentações, coisas que existem na nossa vida. E a gente sabe que é prejudicial, e a gente sabe que é errado, a gente sabe que entristece o Espírito Santo, mas nós não temos força. Nós precisamos ouvir o quê? A voz de Deus, a palavra de Deus. Primeira lição: todo crente se desvia. Quando te desviares. Segunda mensagem: Deus não desiste do crente desviado. O que diz o texto? Você ouvirá. Ouvirá. Os teus ouvidos o quê? Ouvirão. E o ouvirão aqui não é apenas um assentimento, mas é um ouvir, um dar ouvidos, um quebrantamento. Agora, terceiro lugar, todo crente se desvia, Deus não desiste do crente desviado. E Deus opera a conversão do crente desviado. E aí você tem que ir para o conteúdo daquilo que é ouvido. O que Deus vai dizer para você e para mim? O que diz aí? Este é o caminho, o quê? Andai por ele. O que significa isso? Se você está no caminho e você se desvia para a direita ou para a esquerda, você precisa voltar para o caminho. Você precisa voltar para o equilíbrio. Você precisa voltar para o primeiro amor. E aqui você tem que entender que esta obra é uma obra produzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Quem é o caminho, segundo Jesus? É Ele. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Eu estou no caminho quando a minha relação com Jesus está retilínea. Quando eu estou em Cristo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será o quê? Feito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês darão muitos frutos. E aí eu quero que você entenda o que está lá no Evangelho de João, capítulo 16. Quero ler com você a obra que o Espírito Santo faz. Versículo 7 em diante. Diz assim: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Esse Consolador vem para o mundo ou vem para o crente? Vem para o crente. Ele habita no crente. O crente, quando se desvia, perde esse Espírito Santo? Não. Ele entristece esse Espírito Santo, ele apaga a ação do Espírito Santo, mas ele é alguém que está selado com o Espírito Santo. Ele pode estar caído, ele pode estar quebrado, ele pode estar na lama, ele pode estar longe de casa, ele pode estar trazendo sofrimento para ele, para a sua casa, para o coração do pai, mas ele não deixa de ser filho, ele não perde a sua identidade. Mas o que é bonito nesse texto, diz assim, versículo 8, lê comigo aí: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção, irmãos. Jesus está falando que o ministério do Espírito Santo é convencer o homem de quê? Do pecado. Não é convencer o homem sobre a existência de Deus. Não é convencer o homem sobre a inerrância das Escrituras. Não é convencer o homem teologicamente. Porque o problema do homem, o meu problema e o seu problema, está na nossa natureza pecaminosa. Então tem que tratar na raiz do problema. O Espírito Santo vai falar e vai me quebrantar. E vai fazer essa obra dizendo: olha,
Vamos voltar para o caminho. Este é o caminho. Andai nele. Esse é o caminho, volta. E o Espírito Santo vai convencer você do seu pecado. O Espírito Santo não precisa convencer Deus de amar você. O Espírito Santo não precisa convencer Deus de derramar graça sobre você. Mas o Espírito Santo precisa convencer você e a mim do meu pecado. Do meu pecado. Mas não somente isso. O Espírito Santo vai me encaminhar para a justiça de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o quê? Injustiça. O Espírito Santo nos quebranta, revela o nosso pecado e diz: meu filho, essa é a sua doença, esse é o seu problema, esse é o seu desvio, mas o remédio está aqui. A graça de Jesus, o sangue de Jesus, a justiça de Jesus. Jesus diz assim: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Você é um presente de Deus para Jesus. Você pode estar desviado, você pode estar quebrado, você pode estar no chão, mas você tem um amor de Deus. Você tem um carinho de Deus, você tem a consideração de Deus. Deus vai trabalhar na sua vida, vai levantar você, vai trazer você de volta, vai tirar, como fez com o filho pródigo, as roupas rasgadas. Deus não tem vergonha de tê-lo como filho, de honrá-lo como filho, porque Ele é o Deus poderoso para levantar aquele que está abatido, aquele que está caído. Não importa qualquer que seja o seu desvio, Deus é poderoso para restaurar você. E o Espírito Santo trabalha em mim, convencendo o meu pecado. O Espírito Santo me joga para Cristo. E o Espírito Santo diz assim: cuidado, meu filho, porque se você não se agarrar nisso, o juízo de Deus virá sobre você. O juízo virá. Deus não vai tomar o pecador como alguém impune. Ele vai punir. Ele vai punir. Ele vai disciplinar. Ele exercerá o seu juízo. Eu queria, nesses dias que nós estamos com o Projeto André, orando pelos filhos da igreja, pelos nossos irmãos que estão desviados, nesta noite, convidar você a se apropriar dessa promessa de Deus. Não é promessa de pastor, não é promessa de ministério, não é promessa de homens, é promessa de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, meu filho. Ele está dizendo: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, você é fraco, você vai se desviar, você vai passar por momentos de desequilíbrios na sua vida cristã. Mas eu quero dizer para você que você não precisa viver a vida como um desviado. Porque na hora que isso acontecer na sua vida, você ouvirá atrás de você uma voz de Deus falando com você. E Ele vai dizer para você: este é o caminho. Andai por ele. E o caminho de Deus é o caminho de santidade. Abra a sua Bíblia para a gente encerrar. Vamos ficar de pé. Oséias. Oséias, capítulo 14, versículo 9. Oséias 14, 9. Lê comigo. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor.
O Senhor conhece a minha vida, os meus desequilíbrios, os meus pecados. O Senhor sabe aqui, ó Deus, a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, de cada irmão que está nos assistindo pela internet. Tu sabes, ó Deus, aqueles que estão vindo para a igreja, porque tem que vir, sem alegria, mas o coração está desviado de Ti, Senhor. Deus, restaura a nossa sorte nesta noite, Senhor. Fala ao coração dos Teus filhos, que assim como naquele dia, o filho pródigo caiu em si, e resolveu voltar para casa, voltar para os braços do Pai, voltar, ó Deus, para a comunhão familiar, da fé. Que essa noite seja uma noite de reconciliação, Senhor. Deus, traga os Teus filhos de volta, Senhor. Traga os Teus pródigos, os Teus escolhidos, aqueles que estão desviados de Ti, Senhor. Faz essa obra, glorifica, ó Espírito Santo, a Jesus Cristo nessa noite. Que a Tua graça possa agir de forma irresistível no nosso meio. Nós oramos, nós clamamos, nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.